Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de coesão textual, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, de modo que o gabarito pode ser sacado já depois da primeira leitura e com isso sobrará mais tempo para se resolver o resto da prova. Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de coesão textual. Um assunto que diz respeito a um conjunto de elementos lexicais e gramaticais que propiciam uma relação recíproca entre os elementos de um texto. A questão, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução, podendo ter o gabarito sacado já depois da primeira leitura, o que vai dar ao candidato a vantagem de dispor de mais tempo para o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 14ª Região, Técnico em Informática 2023. Questão adaptada no que se refere às relações de coesão e de sentido no texto, assinale a alternativa correta. Observação, o trecho para as alternativas C, D e E é o mesmo. A. Mesmo que algumas atividades pareçam muito simples, como escovar os dentes ou vestir uma camisa, existem condições de saúde que impedem ou dificultam sua realização adequada. O vocábulo sua está empregado em referência a atividades. B. O terapeuta ocupacional trabalha a partir das habilidades e limitações de cada pessoa, criando junto do paciente novas formas de fazer o que ele quer e precisa, com a maior autonomia e independência possível. O pronome ele retoma no período em que se insere o trecho o terapeuta ocupacional. C. Entre as atribuições desse profissional está de intervir no cotidiano das pessoas, avaliando seu desempenho ocupacional em áreas de autocuidado, trabalho, lazer, capacidades cognitivas, sensoriais, motoras e sociais, melhorando seu dia a dia, ao possibilitar meios para que se realizem atividades cotidianas de maneira autônoma. O vocábulo seu refere-se a profissional. D. O sujeito gramatical presente em realizem tem como referente, no período em que se insere, o termo meios. E. O vocábulo seu pode se referir, no período em que se insere, tanto a desempenho ocupacional quanto a áreas de autocuidado, trabalho e lazer. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: qual a alternativa correta no que se refere às relações de coesão e sentido do texto? Primeiramente, vamos acrescentar que essa questão, da maneira como vocês estão vendo, foi adaptada. Na prova original, veio um texto completo que continha todos esses trechos. Para esse texto, essa era apenas uma das questões. Agora nós vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão e, inevitavelmente, vai ler as alternativas
na ordem em que forem apresentadas na questão. E a tendência vai ser já sentir na primeira dessas alternativas aquele cheirinho gostoso de gabarito, um cheirinho gostoso que às vezes engana, é verdade. Só que vejam bem, será que está errado isso? Será que o vocábulo sua não se refere a atividades? Não está nada errado. Pelo sentido da frase, observamos que existem condições de saúde que impedem ou dificultam a realização dessas referidas atividades. Então o candidato já pode agora marcar uma pequena seta ao lado dessa alternativa. Será que vale a pena conferir o erro das outras alternativas? Isso precisa ficar a critério de cada candidato, porque essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade. Nós sugerimos então que passe para a próxima questão. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Vamos começar pela alternativa A. Como nós já vimos, de fato, pelo sentido da frase, o vocábulo sua se refere a atividades, já que a frase diz que existem condições de saúde que impedem ou dificultam a realização das atividades mencionadas, como escovar dente, vestir camisa, ou seja, essa alternativa é o gabarito da questão. Agora a alternativa B. Releiam a frase. De acordo com essa frase, quem quer e precisa de novas formas de lazer é o paciente, não o terapeuta. Então essa alternativa está incorreta. Agora a alternativa C. Releiam a frase. De acordo com essa frase, o dia a dia que o profissional melhora é o das pessoas, não o dia a dia dele profissional. Então essa alternativa está incorreta. Por enquanto, não vamos riscar esse trecho, já que ele vai precisar ser lido nas outras alternativas. Riscamos apenas o que está fora das aspas e a letra C, para indicar que se trata de uma alternativa incorreta. Agora a alternativa D. O sujeito do verbo realizar é o pronome relativo que nós estamos agora destacando em vermelho, pronome esse que se refere ao termo pessoas e não ao termo meios. Trata-se, por isso, de uma alternativa incorreta. E a alternativa E comete o mesmo erro da alternativa C. O pronome seu, como nós já mostramos, se refere a pessoas, não a desempenho ocupacional, nem a áreas de autocuidado, trabalho e lazer. Ou seja, mais uma alternativa incorreta. Então a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nós avaliamos essa questão como sendo de fácil resolução. Muitas vezes o candidato consegue sacar o gabarito já depois da primeira leitura. Com isso, a tendência é sobrar mais tempo para se resolver o resto da prova, que incluía questões mais difíceis não apenas de língua portuguesa, mas também matemática, língua inglesa e conhecimentos complementares. Então o ideal é que questões como essa que nós comentamos tenham o gabarito sacado o quanto antes e com segurança, para que sobre mais tempo para se resolver o resto da prova. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados.
Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem, para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.